Pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje tenho aqui mais uma convidada para fazermos uma conversa sobre jogos e agora para conversa muito séria. Uma tão séria que me obrigou a ter que preparar isto. Eu que nunca tenho que preparar as sessões, é sempre um discurso que vai fluindo, mas aqui tive mesmo de preparar. Então tenho cá comigo hoje a Mariana Moraes. Olá Mariana. Olá, Miguel. Tudo bem? Tudo bem? Acho que consegui tratar-me por tu? Vou tentar. Como sou por você, agora é difícil mudar, mas vou tentar. Eu já nem me lembro quando é que começou por você, mas pronto, se tu dizes que sim, eu acredito. Então, Mariana, quem és tu? O que é que tu fazes da vida? Pronto, para começar, chamo Mariana, não é? Como o Miquel disse, sou psicóloga, clínica e da saúde. Fiz a minha formação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra. E, entretanto, recentemente comecei a colaborar num projeto que se chama Lab Jogos, que começou, é uma iniciativa desenvolvida na faculdade, mas em parceria com a Associação de Pais de uma escola em Condeixa, e o nosso objetivo é, no fundo, um projeto de intervenção social para desenvolver competências sociais, emocionais, cognitivas, no fundo é no público em geral, mas começámos por intervir com crianças, através deste instrumento que são os jogos de tabuleiro. Portanto, o meu contacto com os jogos começou precisamente através deste projeto, porque a minha formação e, sei lá, o meu percurso não tinha ainda passado pelos jogos. Portanto, a psicologia aqui cruzou-se desta forma assim engraçada e particular com os jogos de tabuleiro. Estás-me a dizer que vamos falar de jogos e psicologia hoje? Exatamente. E, Isso aliás, parece... a neuropsicologia, só por curiosidade, a neuropsicologia, que é uma área da psicologia que faz a relação entre os nossos processos cognitivos, sociais e emocionais, está cada vez mais interessada também em estudar de que forma é que os jogos estimulam o cérebro. Por isso é uma ponte bastante interessante. Pois é, vamos falar de coisas sérias hoje e é por isso que eu tive que me preparar. Tive que alinhar aqui isto. Mas estavas-me a dizer que a tua relação com os jogos não é só de agora. Afinal, havia qualquer coisa lá para trás com jogos de tabuleiro há mais tempo. Sim, é engraçado porque formalmente, assim, desta forma mais direta e por iniciativa, começou agora, mas de facto tenho um grupo de amigos do secundário que eles depois estudaram na Universidade da Beira Interior, que é de onde eu sou, da Covilhã. De facto, já aí as pessoas se juntavam à noite para jogar jogos de tabuleiro. Então, por exemplo, o meu primeiro contacto com os jogos, sei lá, o Catan e o Agrícola, por exemplo, foi precisamente nesses grupos muito informais, super simples, em que os amigos se juntavam para jogar à noite. Muito bem, e dois bons exemplos de jogos. E quando jogavas esses jogos lá na Covilhã, não te parecia estranho, ou não te pareceu do início estranho, aqueles jogos têm alguma coisa diferente em relação aos outros que normalmente são mais conhecidos? Uma das coisas que notavam logo a diferença, portanto, é questões estéticas. Ou seja, por exemplo, tudo muito mais elaborado. Nota-se que há um investimento até mesmo na parte estética. Os jogos são muito mais elaborados, ou seja, também a questão das experiências acho que são mais também imersivas do que, por exemplo, os jogos mais clássicos, sei lá, os xadrez ou as damas. A primeira diferença foi mais por aí que reparei. Falaste de experiências imersivas. Isto é uma dimensão muito importante deste tipo de jogos, porque nós, acima de tudo, se calhar procuramos experiências nos jogos. E é isso, em parte, aquilo que provavelmente os distingue das demais coisas. E, na tua opinião, tens alguma justificação, ou várias justificações, ou algumas razões para nos poder dizer porque é que os jogos nos fascinam a nós, pessoas? Primeiro de tudo, não é? Pelo aquele aspecto lúdico e por ser uma atividade voluntária, ou seja, nós não somos obrigados, não tem esse caráter de obrigatoriedade, é uma coisa, no fundo, descomprometida e só por aí eu acho que já consegue ser fascinante. E depois também acho que é uma oportunidade de, no fundo, quebrar um bocado também a rotina e, ou seja, envolvermos nessa uma aventura, uma nova experiência, e acho que é bastante importante porque também permite esse quebrar da rotina, ou seja, no fundo um bocado desligar naquele momento das preocupações, envolver naquela experiência. E também a questão, acho que os jogos depois também têm essa questão social de nos permitir de partilhar essas experiências e criar memórias também com as pessoas com quem estamos a jogar,
há uma noção de círculo mágico, não sei se conheces esta expressão. Conheço a do círculo mágico e também a expressão do flow, não é? Que os teóricos dizem que é a capacidade de determinadas atividades que nos dão realmente prazer conseguem focar no sentido de nós desligarmos completamente das preocupações e focarmos toda a nossa atenção naquilo que estamos a fazer. Há pessoas que dizem que perdem noção do tempo, até é muito engraçado. Sem dúvida. Especialmente eu noto muito isso quando uso jogos em contexto de formação ou contexto formativo. É comum praticamente todas as pessoas referirem que não deram pelo tempo a passar. Ou seja, passámos uma tarde em formação e foi tão rápido que por vezes nem temos tempo de fazer intervalo. Isto é muito raro acontecer num contexto formativo ou num contexto de aulas, em que por vezes as pessoas estão a desesperar pelo intervalo. E nestas coisas com jogos não acontece. Eu perguntei por causa do círculo mágico, porque é uma expressão muito estranha. Porquê é que eu digo isto? Porque praticamente toda a bibliografia e mesmo manuais referem o círculo mágico. Quase todos os autores dizem que acham aquilo estranho, o conceito estranho de círculo mágico, e que não concordam muito com ele, mas não têm nenhuma descrição melhor. Porque, de facto, não temos facilidade em descrever aquele processo, no fundo acaba por ser um processo, em que o jogo nos leva para outro lugar. Não propriamente um lugar físico, mas um lugar imaginado, onde o fascínio acontece. Isto será que nos leva para um lugar dentro do nosso cérebro? Sim, a questão aqui é que, de facto, quando nós estamos envolvidos nessas atividades que conseguem, no fundo, desenvolver a um nível em que nós perdemos quase a noção do que está à nossa volta, e de facto, por exemplo, os jogos têm também a dimensão da criatividade e da imaginação, e nesse sentido, sim, nós vamos para outro lugar, mas acima de tudo, uma coisa que eu também acho fascinante nos jogos é o poder que tem também em estimular o cérebro, ou seja, estimular as nossas capacidades a vários níveis, de cognitivos, de memória, atenção, as questões lógicas, de raciocínio. É óbvio que quando nós estamos nestes processos todos, nós já estamos noutro lugar, e depois também as questões, por exemplo, emocionais, não é? De facto, acho que os jogos são um instrumento excelente e de facto levam o cérebro para outro lugar. Nós falamos muito em dimensões cognitivas, mas consegue-se explicar o que é para um leigo essas dimensões cognitivas? O que é isso na prática? Sim, quando nós falamos de dimensões cognitivas, nós falamos sempre nos processos de memória, nos processos de atenção, do raciocínio lógico, da capacidade de planeamento, e os jogos, apresentarem um desafio novo para o nosso cérebro, obrigam também a ativar circuitos nervosos, digamos assim, não é? Que nós não utilizamos no dia-a-dia. Portanto, no dia-a-dia nós funcionamos de uma forma muito mais em piloto automático, e quando um jogo, no fundo, ele propõe-nos um novo desafio, uma nova tarefa. E isso é importante nesse sentido, porque vai ativar novos circuitos neuronais que depois aumentam aqui também os nossos níveis de neurotransmissores, por exemplo, a dopamina, a serotonina, que são no fundo os nutrientes do cérebro, e obviamente que depois isto em consequência traz benefícios ao nível destas capacidades que estávamos a referir, que são precisamente a memória, raciocínio lógico, capacidade de planeamento, estratégia, atenção, concentração. No fundo, considerar os jogos como ferramenta para aplicar alguma coisa, ou para testar alguma coisa, é uma forma de, falar assim, ativar o cérebro, mas pode ser mais do que isso, pode ser uma forma de compreendermos como o cérebro funciona e como que funcionam outras coisas através disso. Ou seja, através dos jogos nós conseguimos ativar partes do nosso cérebro. Isto relaciona-se com o conceito da neuroplasticidade. Eu já ouvi falar disto há algures. Dizer que os jogos são bons para moldar o nosso cérebro. Sim, ou seja, o conceito de neuroplasticidade está relacionado com a capacidade do nosso cérebro se modificar à medida que faz novas aprendizagens. No fundo, é uma característica importante e que nos permite também com que o cérebro não fique estanque numa determinada fase, ou seja, nós podemos sempre estimulá-lo com novas aprendizagens. Os jogos, ao representarem um novo desafio, obviamente que eles vão fazer isso, eles vão estimular o cérebro. Há até quem fale do conceito de ginástica mental, que é precisamente isso, ou seja, estimular o cérebro com novas atividades,
com novas tarefas, com novos desafios, de forma a ativar áreas que ele não usa no seu dia-a-dia. Como eu falei, os novos circuitos neuronais, ou seja, se eu estou a funcionar no meu dia-a-dia em tarefas que eu já realizo frequentemente, obviamente que eu não vou estimular o meu cérebro ao mesmo nível quando eu jogo um jogo em que é um novo desafio, em que tenho que fazer um esforço muito maior e em que ativo novos circuitos neuronais. Portanto, nesse sentido, os jogos são uma ferramenta, sim, para promover essa plasticidade neuronal. Portanto, eles vão ativar, por exemplo, as nossas... por exemplo, velocidade de processamento também muito maior, qualidade de processamento de informação, ou seja, são essenciais para o funcionamento das nossas sinapses, por exemplo. Ou seja, são, no fundo, arenas de treino nos jogos. Aliás, estamos a falar dos jogos como ferramentas de treino. E mais tarde até chegaremos como arenas de treino para coisas específicas. Isto que são modos de ativar zonas que normalmente não são ativadas, ou seja, é um treino de uma zona que normalmente não é ativada. No entanto, também há aqui o conceito de heurísticas, de atalhos que nós, através do treino, depois conseguimos fazer coisas de um modo mais rápido, mais eficiente. Será que os jogos também podem ser úteis para isto? Jogos, no fundo, nós podemos vê-los de duas formas. Por um lado, novos desafios e novas aprendizagens são sempre importantes no sentido de ativar novas áreas, como nós dissemos, novos circuitos neuronais. Por outro lado, a repetição, por exemplo, de um jogo tem também um lado muito positivo no sentido, por exemplo, nos permitir manter certas aprendizagens. E obviamente que quanto mais jogarmos um jogo, maior será a nossa, por exemplo, a velocidade de processamento de informação associados àquela tarefa que já aprendemos previamente. E nesse sentido, em termos, por exemplo, das heurísticas, de tomadas de decisões rápidas, adequadas e resolução de problemas, obviamente que os jogos, ao manterem o cérebro muito mais ativo, também acabam por facilitar esses processos até no nosso dia-a-dia, noutro tipo de atividades. Mas há aqui uma noção de que algumas pessoas não têm noção, mas os jogos não são todos iguais. E as preferências pelos jogos estão também associadas aos perfis pessoais. E nós provavelmente não vamos mesmo ter uma tendência para sempre escolher jogos de acordo com os nossos gostos e os nossos perfis. Diz-te alguma coisa do conceito de perfis psicológicos ou perfis de caráter ou de personalidade e as relações com a escolha dos jogos? É assim, essa pergunta é bastante interessante porque essas questões da personalidade tornam-se logo muito evidentes, não só no momento em que a pessoa escolhe o jogo, mas depois durante as jogadas, ou seja, de acordo com as atitudes e os comportamentos que vai adequando ao longo das jogadas. Por exemplo, é normal que uma pessoa, por exemplo, que goste mais de planear, que tenha mais tendência para atividades de lógica e de estratégia, prefira jogos mais estratégicos a esse nível. Mas, por exemplo, uma pessoa que se calhar gosta mais de criatividade e imaginação vai preferir outros, como, por exemplo, o Dixit, que nos permite criar histórias. Uma pessoa que, por exemplo, não tenha tanta capacidade para esperar, seja mais impulsivo, se calhar vai preferir jogos de resposta mais rápida, que envolvam, por exemplo, a capacidade de atenção, em vez de envolver a capacidade de estratégia, de planeamento e de lógica. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Fantasma Blitz e do Double, que são jogos muito rápidos, e, por exemplo, é engraçado como essas questões da personalidade se tornam mesmo muito evidentes. Esse grupo de amigos que eu estava a dizer que tinha, eles geralmente jogam jogos mais de estratégia e de lógica, e uma vez quando eu levei o Fantasma Blitz e o Double, que são jogos muito rápidos e que envolvem mais a atenção e que não têm nenhuma estratégia por trás, um deles teve uma prestação muito má, ou seja, perdeu e disse mesmo que o jogo era desinteressante. E é engraçado porque, de facto, a nossa personalidade vai condicionar muito também a escolha dos jogos, obviamente. Só acrescentar, e depois, obviamente, que durante o jogo, também, por exemplo, os jogos, muitas vezes, quando nós aplicamos com crianças, a nós, que somos da área da psicologia, ajudam-nos imenso a perceber a dinâmica do grupo. Nós conseguimos logo perceber quem é o líder do grupo, quais os miúdos que são mais competitivos e quais os miúdos que tendem mais a cooperar. Por exemplo, se são mais ansiosos ou se esperam facilmente pela sua vez, se têm capacidade de planear uma estratégia ou se são mais impulsivos. Ou seja, certos traços de personalidade nós também conseguimos ver depois durante a jogada. Eu achei muito interessante os exemplos de jogos que tu referiste, porque normalmente esses jogos são tidos ou são descritos como jogos para crianças. O Dixit e o Fantasma Blitz,
mas não me parece que seja uma boa descrição. A melhor descrição que me parece foi aquela que tu referiste, que são jogos para determinados tipos de perfis, porque os Exato. adultos podem perfeitamente jogar aqueles jogos. No entanto, se calhar as crianças não conseguem jogar os jogos de estratégia porque ainda não tiveram todos os estágios de desenvolvimento necessários para ter um pensamento estratégico. Mas esse tipo de jogos podem ser para adultos perfeitamente, para aqueles perfis. E eu acho que são aquelas classificações que às vezes não nos ajudam muito a salientar esta coisa de que realmente nós gostamos de coisas diferentes e é natural que possamos procurar coisas diferentes, que depois causa alguns problemas quando nós queremos dizer ou recomendar às pessoas jogos ou dizer que jogar é um ato interessante para elas. Porque se nós não conseguimos bater certo nesse perfil, provavelmente vamos impedir que a pessoa desfrute então daquele outro tipo de jogo que se encaixava bem no seu perfil. Por acaso é uma questão bastante pertinente, porque muitas vezes há essa ideia de categorizar os jogos, não é? Ou seja, esses mais simples são para crianças, os outros mais complexos e que implicam a lógica e a estratégia são para adultos. E de facto isso tem muito mais a ver com as características e a personalidade do que propriamente ser para criança ou para adulto. Mas uma coisa que referiste é que se esses jogos, ou dependendo do jogo, ativam uma parte específica do cérebro e um tipo de cognições, não é? Penso que se pode dizer assim. Se calhar deveríamos também recomendar às pessoas que não gostam daquele tipo de jogo jogar exatamente os jogos que não gostam para treinar provavelmente as partes que precisam de serem treinadas. Será que isto faz sentido? Sim, é muito interessante ouvir isso. De facto, as pessoas podiam desafiar-se a si próprias. E agora até me lembrei de outra questão, e faz muito sentido, que é, no fundo, se a pessoa tem essa, ou seja, por exemplo, não tem tanto, tem uma tendência, por exemplo, para ser mais impulsiva e por isso não se concentra em jogos de estratégia. Se calhar realmente era interessante para ela contrariar isso e tentar estimular essa parte que de certeza que também está lá, mas está menos desenvolvida. E agora estava-me inclusivamente a lembrar dos miúdos com hiperatividade e déficit de atenção. É muito mais difícil jogar jogos que impliquem lógica, raciocínio e planeamento com eles do que, por exemplo, às vezes um double ou um fantasma blitz, porque eles reagem muito mais rapidamente por causa da impulsividade. E, no entanto, pegar nesses jogos exatamente para contrariar essa tendência é uma excelente ferramenta depois para também promover as outras competências. Portanto, de facto, é interessante isso e de facto é importante, ou seja, contrariar essas resistências e desafiarmos a nós próprios com jogos que à partida iríamos ter ou não iríamos gostar ou não iríamos ou achamos que não iríamos ter competências para jogar. Porque às vezes as pessoas também se descobrem, às vezes jogar, descobrem competências que elas achavam que não tinham. É verdade, é verdade. Mas isso tem um problema, que é um problema clássico ou típico, quando queremos fazer, por exemplo, jogos sérios, os serious games, ou os jogos com objetivo, ou jogos para mudança, chame-se-lhe o que se quiser, que se relaciona com uma coisa que tu disseste logo no início, e que é uma daquelas definições que é uma das definições de jogos, é que é um ato voluntário. Ou seja, como é que nós resolvemos isto, não é? Só queremos que as pessoas treinem coisas, mas depois estão a treinar coisas para as quais não, se calhar, têm propensão, não querem fazer, através de um jogo que devia ser voluntário. Isto acho que é uma dificuldade imensa depois, quando queremos aplicar estes ditos jogos sérios aos jogos para objetivos, porque corremos o risco de ultrapassar a barreira da necessidade de tornar o jogo voluntário para ser divertido. Nunca tiveste problemas deste tipo, especialmente nos jogos aplicados como terapêuticas ou como jogos aplicados para um certo objetivo? Quando nós fazemos, pronto, como eu disse, a minha experiência e a aplicação dos jogos passa-se mais pelas dinâmicas que nós temos realizado em escolas com os miúdos. E por acaso o que nós tendemos a fazer é criar várias mesas de jogos e pôr os miúdos a rodar por todas. Isto para quê? Para não criar essa tendência a repetir um determinado jogo. Mas de facto, logo desde o início, os miúdos têm preferências. E quando nós, por exemplo, promovemos essa rotação, ela muitas vezes não é voluntária. E no início o que eu noto é que pode haver uma certa resistência. E há miúdos que provavelmente nessa fase inicial, se eles não querem logo jogar aquele jogo e no fundo eles são, entre aspas, né, obrigados a rodar nas mesas,
de facto perde-se um bocado esse caráter voluntário. Mas eu acho que o caráter lúdico acaba por se manter, porque entretanto às vezes os miúdos também não davam oportunidade de descobrir o jogo e entretanto quando começam a jogar e a perceber, muitos deles também acabam por se envolver na mesma e gostar do jogo. Então às vezes essa resistência também acho que é uma questão de nem sequer se chegar a dar a oportunidade de experimentar. Mas sim, o que eu noto é que neste caso, quando de facto é forçado a mudança do jogo, nem sempre no início o caráter voluntário se mantém. Mas neste caso eu também estou a falar de crianças, ou seja, penso que nos adultos será um bocadinho diferente, porque acho que o adulto consegue ter essa perspectiva de, ok, eu posso não achar que não gosto disto, mas vou dar oportunidade e entretanto explorar de uma forma mais profunda a atividade. Sim, com adultos, eu tenho experimentado muito mais com adultos e isso acontece e nota-se claramente quando as pessoas estão a gostar ou não de um tipo de jogo. E já me aconteceu em sessões em que propositadamente há alternâncias entre os tipos de jogos e nota-se claramente as pessoas que estão a jogar um jogo só para conseguirem que a atividade do grupo aconteça e depois, quando o jogo coincide com o jogo que é realmente do tipo deles, especialmente, por exemplo, um caso típico é o jogo, como falaste do Dixit, é um jogo de storytelling com criatividade. Há pessoas que adoram e há outras que detestam. E depois, quando passamos para a parte de jogos em que há mais uma parte de planeamento e cálculo e até negociação, há pessoas que depois se apagam e outras que brilham. E essa é uma coisa realmente interessante. Mas este tipo de jogos, tu falaste que mantém sempre o aspecto lúdico. Isso lembrou-me aqui uma coisa, é que isso quer dizer que o jogo está bem feito, ou que o jogo é bom. Ou seja, porque gera uma experiência supostamente divertida. Vamos simplificar dizer que é divertida. Pode ser muitas outras coisas. O que significa que, se calhar, então os jogos não são todos iguais. Especialmente, falamos agora dos jogos de tabuleiro. O que é que tu achas da diferença dos tipos de jogos e dos tipos de jogos que estão a começar a surgir e a chegar ao grande público agora? Sim, por acaso, quando eu tive contacto com estes jogos mais modernos lá no projeto, realmente eu própria me questionei qual é que era a diferença entre os jogos clássicos e estes mais modernos e que vantagens é que estes têm. E de facto uma das diferenças que eu já referi há bocado também é a questão estética, que eu acho que eles nos proporcionam experiências também muito mais imersivas, é muito mais detalhado, geralmente também têm um tema de base. E depois, outra coisa que eu notei é que eles são menos dependentes de critérios aleatórios. Por exemplo, muitos dos jogos mais clássicos, por exemplo, eles dependiam muito da sorte. E eu acho que aqui o facto de depender tudo muito mais de uma estratégia também faz com que o jogador tenha um papel muito mais ativo, muito mais participativo e no fundo também lhe coloca mais responsabilidade, ou seja, o sucesso da jogada vai estar muito mais nas mãos do jogador do que propriamente da sorte. Outra coisa que também reparo é que, por exemplo, os jogos mais antigos, sei lá, por exemplo, o jogo da Glória, em que os jogadores vão atingindo a finalidade e saindo. Acho que nestes jogos também o que acontece é que os jogadores permanecem durante mais tempo todos juntos na jogada. Exatamente, isso são algumas das definições, e até não tanto definições de jogos de tabuleiro modernos no geral, e quando nós falamos em jogos de tabuleiro modernos são normalmente jogos que emanam dos jogos de hobby, são jogos que são criados um pouco à parte daquilo que eram as grandes empresas de massas, mas que agora já começam a gerar empresas também, mas até são características mais dos jogos de estilo europeu, em que não há aquele conflito tão direto, em que há um jogo mais determinístico, em que existe uma relação entre a ação e a consequência, e que nos permite fazer análises, obviamente, depois daquilo que acontece em jogo. Independentemente de serem jogos de estratégia ou não, como estavas a dizer. Podem ser apenas jogos com outro tipo de competências. Por exemplo, velocidade de processamento de uma imagem, capacidade de rapidamente empilhar um objeto de acordo com uma sequência, qualquer coisa deste género. Mas do ponto de vista também dos jogos, que te parece que têm mais interesse estes jogos analógicos face aos digitais? Há aqui alguma diferença do ponto de vista da psicologia, também da terapêutica, ou até do uso prático? Pessoalmente, eu gosto sempre de tudo o que é analógico, também aqui um bocadinho como uma oportunidade para quebrarmos esta tendência cultural para os ecrãs. Tem esta vantagem de ser uma coisa que é manual, por exemplo, mesmo em termos do funcionamento do nosso cérebro,
Parece uma coisa muito básica e sem importância, mas só o facto de estarmos, por exemplo, a manipular as peças tem muita importância na parte, por exemplo, motora, da coordenação mão e cérebro. E acho muito importante, por exemplo, uma das vantagens a nível motor e cerebral, esta coordenação e o facto de mexermos nas peças, manipularmos os objetos. E depois também, por exemplo, a dimensão da socialização, ou seja, é verdade que um jogo digital também pode ser partilhado, mas nunca é cara a cara, ou seja, os jogos analógicos têm também esta vantagem de poderem ser jogados, não é? E permitirem partilhar momentos com as pessoas, cara a cara, de uma forma direta, que é impossível num jogo digital. E depois também a questão, por exemplo, ainda outro dia estava a pensar, os jogos de tabuleiro são excelentes para, por exemplo, juntar gerações. Por exemplo, nestas atividades que nós fazemos, nós já fizemos atividades com os pais e os miúdos, e fizemos uma vez numa associação recreativa, e é giro, por exemplo, juntar pessoas de várias gerações, e é muito mais fácil fazer isso através de um jogo analógico do que, por exemplo, de um jogo digital. Portanto, ao nível das vantagens dos jogos analógicos, para mim pessoalmente são imensas, porque acho que é importante criarmos essas alternativas para não ser tudo digital, mas depois em termos da psicologia, principalmente na dimensão social e na dimensão cognitiva, tudo o que é analógico e nos permite este contacto, este cara a cara com os outros e manipular os objetos é muito importante. Concordo totalmente. Falaste aqui do Lab Jogos. Queres descrever assim rapidamente o que é este projeto, ou o que foi? O projeto é um projeto de intervenção social. O objetivo é intervir, para já a ideia, o público-alvo é geral, ou seja, de várias faixas etárias. No entanto, nós começámos inicialmente a intervir com crianças e até agora foi o único público-alvo com quem intervimos. E o objetivo é estimular as capacidades sociais, emocionais e cognitivas, neste caso das crianças, através dos jogos de tabuleiro. E porquê é que surgiram os jogos de tabuleiro? Porque aquilo que nós consideramos é que os jogos de tabuleiro, como nós falámos há bocadinho, têm esse caráter lúdico e esse caráter voluntário, ou seja, é muito mais fácil estimular todas essas competências se simultaneamente nós nos estivermos a divertir e se aderirmos à atividade de forma voluntária. Por exemplo, o Piaget, não é, um teórico do desenvolvimento, ele dizia mesmo que o berço da intelectualidade era o brincar, era o jogar, ou seja, já se referia à importância do jogo nas questões do desenvolvimento. E é exatamente por isso, é porque nós partimos do princípio que estamos a estimular essas competências de uma forma muito mais significativa, porque aqui a aprendizagem é feita de uma forma voluntária e não é motivada por nenhum fator externo, ou seja, as pessoas estão-se a divertir e simultaneamente estão a estimular o seu cérebro, as suas capacidades sociais, as suas capacidades emocionais. O projeto tem este caráter. Neste caso é mais preventivo, ou seja, é no sentido de promover a saúde mental e o bem-estar. Não está a intervir diretamente na doença. Mas, por exemplo, com idosos seria muito interessante, por exemplo, no sentido de retardar o declínio cognitivo associado ao envelhecimento. Este projeto depois também tem um caráter inclusivo, ou seja, nós utilizamos como uma ferramenta para incluir, por exemplo, populações que estão em situação de vulnerabilidade social. Temos dinamizado sessões de jogos em parceria com a associação Peaceful Parallel, que trabalha com refugiados e imigrantes. Portanto, também temos muito esta preocupação de ser um projeto de inclusão, que o jogo também possa ser uma ferramenta de inclusão. E mais uma vez lá está, é fácil incluir as pessoas numa atividade que é lúdica e que é divertida e que é voluntária. Eu também tenho essa noção, parece que o jogo ou os jogos geram uma forma de linguagem comum, universal a qualquer etnia, cultura, língua, nação. Parece uma ferramenta boa para aplicar nesse sentido? É muito engraçado porque a única barreira que pode existir é inicialmente por causa da língua, ou seja, por exemplo, explicar as regras. Então é sempre mais fácil começarmos por jogos mais simples. Mas depois disso, quando as pessoas estão a jogar, é muito engraçado. Já tive a oportunidade de observar e somos todos exatamente iguais. É super engraçado, as pessoas descontraem e de facto é uma maneira ótima de incluir as pessoas, ou seja, acontece tudo muito
naturalmente. Concordo plenamente que é assim uma questão transversal à cultura e totalmente universal. E é engraçado porque surge inclusivamente, muitas vezes, as pessoas podem não ter a barreira da língua e não conseguir comunicar, mas depois, durante o jogo, principalmente se forem esses jogos mais simples, isso também passa para segundo plano e as pessoas conseguem comunicar as intenções mesmo não falando a mesma língua. E cada vez mais, até a nível de jogos um pouco mais complicados e de estratégia, por exemplo, os jogos estes tais Eurogames é comum estarem independentes de língua, ou seja, há todo o processo de codificação, de criação de signos e de símbolos e toda aquela simbologia que ajuda a criar uma linguagem dentro do próprio jogo, que é uma coisa curiosa e que às vezes é estudada na paratextualidade dos jogos. Ou seja, há toda uma nova língua criada para aquele jogo, por isso é que às vezes é difícil entrar, mas a partir do momento em que entramos e que jogamos o mesmo jogo, nós temos outra forma de comunicar dentro daquele universo que nos transporta então para o círculo mágico. Eu acho que isto tem imensas potencialidades para usar. Falaste aqui de uma coisa também que me escapou no início da conversa. Eu até estava a pensar em falar nisto, mas falaste agora e ainda bem. Que foi na diferença entre brincar e jogar. Isto é diferente. É assim, no dia a dia eu acho que nós não temos muito tendência para diferenciar os conceitos e acho que no cotidiano eles são utilizados de uma forma muito idêntica. De facto, os teóricos, principalmente os teóricos da educação, eles definem os dois conceitos de forma diferente, ou seja, brincar geralmente é associado à criatividade, à exploração, à imaginação, mas, ou seja, de uma forma mais livre, enquanto que o jogar implica esse caráter voluntário e também lúdico, ou seja, nessa parte ele é semelhante à brincadeira, mas geralmente ele está confinado a um tempo, a um espaço, tem regras, tem um objetivo. Então, no fundo, é brincar, mas é brincar de uma forma mais organizada, mais estruturada. Talvez por aí se possam diferenciar, apesar de no dia a dia nós utilizarmos sem grande diferenciação. E parece-te que nós nos desenvolvemos mais ou aprendemos mais a brincar ou a jogar? É engraçado. É assim, o brincar é uma coisa muito natural no ser humano desde que ele nasce, ou seja, no fundo é a nossa forma. É engraçado porque parece que à medida que se cresce as pessoas deixam de brincar e, no entanto, é a forma inicial de explorar o mundo é precisamente através da brincadeira. O bebê, quando está, sei lá, no berço, muitas vezes já está a brincar sozinho, com as mãos. Depois passa a ser uma brincadeira mais partilhada com a mãe, entretanto começa a crescer o interesse dos encaixes, mais tarde jogos mais do simbólico, por exemplo, brincar ao faz de conta, que já implica outro nível de maturação cognitiva. Mas o brincar acontece de uma forma super natural, super espontânea. O jogar, neste caso, eu penso que eles têm. O Miquel perguntou-me qual é que era mais importante. É isso? Qual é que era mais poderoso ou adequado para o Pronto. desenvolvimento? No fundo, eles são ambos adequados para o desenvolvimento, talvez em faixas etárias diferentes, porque, por exemplo, é normal que inicialmente uma criança ela comece mais por brincar e não tem tanto essa capacidade de cumprir regras, ou seja, faz mais sentido uma brincadeira livre e à medida que depois vai crescendo e alcançando outros estádios de desenvolvimento, também está mais apto a brincar de uma forma mais organizada, a cumprir regras e, nesse caso, faz mais sentido começar, se calhar, a jogar. Agora, tanto um como o outro são muito importantes para o desenvolvimento da construção do pensamento, da própria personalidade, da autoestima. Por acaso é interessante, porque o outro dia vi também um artigo. Existe um investigador que é o Stuart Brown. Ele trabalhava com criminosos inicialmente. E uma investigação que ele fez foi muito interessante, porque ele foi investigar o passado, não é? A infância, a adolescência daquelas pessoas, e de facto o único traço que eles tinham, ou seja, o único aspecto que era comum nas histórias todas, era exatamente o terem sido privados da brincadeira ou dos jogos durante a infância. E portanto ele depois escreve, não é, acerca disso, da importância que o jogo e que o brincar têm para a construção, inclusivamente, da nossa personalidade. E que nós, no fundo, nem nos damos conta disso, porque para nós é uma coisa muito adquirida. Como eu disse, o brincar é uma coisa super natural e acontece de uma forma bastante espontânea. Isso é muito curioso o que disseste, especialmente das regras, porque
eu tenho uma noção prática, muito prática, de que é mais fácil, por vezes, explicar um sistema de regras de um jogo a uma criança do que a um adulto. O que é estranho, É não é? verdade, Porque às vezes supostamente o acontece. adulto estava mais disposto para regras. No entanto, um dos problemas destes jogos de design moderno e mais complicados é ultrapassar a dificuldade das regras iniciais. Normalmente nunca ninguém quer ler os livros de regras. Explicar um jogo pode ser uma tarefa muito penosa e muitas pessoas deixam de jogar jogos novos porque não têm paciência para descobrir as novas regras. É verdade. O que é curioso. Mas também, por outro lado, também, e ainda numa outra conversa aqui com outra pessoa, a pessoa assumiu o seu perfil como alguém que gosta de aprender. E como alguém que gosta de aprender, é quase uma das características comuns a quem leva isto dos jogos de tabuleiro como hobby, é porque tem de estar constantemente a aprender jogos novos e isso faz parte da atividade e relaciona-se com aquele perfil, com o perfil dos exploradores e os perfis que gostam de resolver sistemas e jogos e compreender o funcionamento. Tens alguma opinião sobre isto, de porque é que é difícil para muitos adultos introduzirem estes sistemas de regras nos jogos? É assim, à partida isso seria um bocadinho uma questão de personalidade. Acho que não podemos assim generalizar. Agora, o que eu noto é que muitas vezes há pessoas, não é, que à medida que vão crescendo se tornam muito mais resistentes, ou seja, não só o que é novo, mas particularmente às regras, não é, que são impostas. E o que eu acho que as crianças têm ainda, ou seja, há bocadinho falámos daquela questão da neuroplasticidade e de facto eu acho que elas estão no auge da neuroplasticidade e às vezes mais disponíveis e abertas para aquilo que vem de fora. Agora, não há nada, no fundo, que também justifique essa resistência por parte dos adultos. Mas na verdade é que acontece, é terrível isto, especialmente quando queremos fazer aqui o processo de evangelização, que é, usamos este termo, é um pouco a brincar, mas até é hilariante e é engraçado, mas no processo de evangelização realmente um dos principais problemas é ultrapassar este impacto com as regras, por vezes é terrível. Eu não sei se alguma vez experimentaste, e digo sei se experimentaste, porque já me estavas a tratar por você outra Pois vez. é, já me esqueci. Uh, É falta não de sei se, plasticidade, pois, isso tem de ser mudado com um jogo. é verdade. Não sei se já uma vez experimentaste algum jogo, por exemplo, só de explicação de regras demora 2 horas. Não, Nunca passaste por uma coisa dessas. Ok, nunca tudo bem. passei. Isto parece-me também uma coisa relacionada, que pode ter alguma relação com outra coisa que tu disseste mais atrás e que também acho que é interessante recuperarmos. Que a teoria do flow ou a abordagem ao flow. É que o que me parece que nestes jogos pode ser um problema é o facto de, por exemplo, quando estamos a explicar as regras, nós entramos logo em ansiedade, porque é uma imensidão de coisas que se tem que aprender rapidamente e depois para todo o sistema de jogo funcionar, que não tem automatização, depende de nós, e se nós não soubermos implementar aquilo tudo de uma só vez, o jogo simplesmente não vai funcionar. Queres comentar alguma coisa sobre isto e a relação então com a teoria do flow? Ou seja, aquilo que a teoria defende é que, de facto, nós estamos numa atividade que nos dá muito prazer, ou seja, qualquer coisa que de facto nós gostamos, que chega a acontecer, assim, em níveis mais elevados, a pessoa abstrair-se inclusivamente do tempo, das preocupações e estar só a usufruir da experiência. E eu acho que isto é possível, e há bocado o Miquel falou das questões de os jogos também, adaptarmos o jogo ao jogador, ou seja, a certos perfis de personalidade, porque senão nós corremos o risco também da pessoa não se divertir quando o problema não é o jogar em si, era o jogo escolhido. E eu acho que aqui, para que haja esse flow, o jogo tem que ser de alguma forma significativo para a pessoa. E por vezes o que acontece em relação a essa questão das regras, sim, de facto, por exemplo, para pessoas até mais impulsivas, se calhar o ter que aprender muitas regras logo no início pode no fundo interferir com a motivação e ao ficar um bocadinho menos motivada, se calhar não promove essa experiência imediata do flow. Mas quer dizer, depois também é uma questão de ter noção de que isso é a fase, no fundo, inicial, porque depois, daí para a frente, à partida, o jogo flui e a pessoa, obviamente, consegue, se for um jogo do seu interesse, incorporar as regras e entrar nessa experiência de flow. Já falámos disto,
mas se calhar também não é pior recuperar. Referiste que quando estamos a jogar, há partes do cérebro que são ativadas. Mas assim, de um modo mais resumido, quando estamos a jogar, o que é que acontece ao nosso cérebro? Não, o mais importante aqui explicar é que sempre que nós estamos a jogar, nós ativamos circuitos neuronais, ou seja, nós ativamos a transmissão de informação nervosa, que também se pode chamar de uma forma mais científica as sinapses. E nós não só estimulamos a transmissão dessa informação nervosa, como a velocidade e a qualidade também da informação que é transmitida. E o que acontece é que sempre que nós fazemos isso, aumenta também a produção dos neurotransmissores, que eu há bocadinho referi. E os neurotransmissores, no fundo, assim, de uma forma geral, para facilitar, podemos dizer que são, entre aspas, os nutrientes do cérebro. Ou seja, são eles que nos permitem a manutenção do processamento da informação, a qualidade do processamento da informação, a velocidade, e estão muito depois relacionados com todas as outras competências que eu há bocadinho falei. Por exemplo, a serotonina é uma hormona essencial, por exemplo, na regulação do humor, no bem-estar. Não é por acaso que, inclusivamente, é a substância de base da maior parte dos antidepressivos. A dopamina, por exemplo, tem funções muito importantes ao nível de motor e do movimento. Por exemplo, os doentes de Parkinson, eles têm níveis muito baixos de dopamina. Ou seja, é importante nós termos estes níveis todos de neurotransmissores em quantidades boas, não é? Ou seja, equilibradas, para termos um cérebro, no fundo, entre aspas, bem nutrido e ativo para processar informação, para estar apto a tomar decisões, a resolver problemas. Portanto, quando nós jogamos, nós também contribuímos para a manutenção e a produção de todos estes neurotransmissores, depois essenciais para todas as outras competências. Falaste de coisas altamente científicas. Nunca sentiste, é meio académico, que podemos ser olhados com alguma desconfiança quando dizemos que estamos a jogar e a usar jogos para fazer ciência ou para fazer intervenção técnica prática? Já, muitas vezes. Essa pergunta é assim, neste caso, é quase uma coisa bastante comum, que é sermos um bocado desvalorizados. Não. Não, nunca. Eu não sei, porque como a imagem está estática, eu não percebo a expressão. Então eu estou a acreditar. Sim, de facto, é muito fácil ser-se descredibilizado por dizer que, por falar dos jogos como uma ferramenta, seja de intervenção social, se é psicológica, pior, mas é interessante porque eu acho que também há aqui uma vantagem, que é a própria neuropsicologia. Eu acho que já começa a ter um certo interesse em perceber o que é que o jogo produz no cérebro, ou seja, de que forma é que o ativa, e haver também no jogo uma ferramenta, entre aspas, de ginástica mental. E então eu acho que já começamos aqui também a ter algum apoio da parte mais científica, talvez também através da neuropsicologia. Eu tenho sentido muito isto, muito, em muitos casos, mas depois também tenho encontrado espaço para fazer este tipo de abordagens mais sérias e até mais científicas dos jogos. E tenho notado uma coisa que é, por vezes há uma desconfiança inicial, independentemente do sítio, do local, do ambiente. No entanto, depois de conseguirmos convencer as pessoas a experimentar, muda. Uhum. Acho que é uma relação muito direta com a experimentação. Uhum. Como é que tu explicas isto? Isso é muito engraçado, porque mais uma vez é a prova de que as resistências, não é, das pessoas às vezes fazem com que não tenham certas experiências e, portanto, que criem essas ideias, que no fundo era uma questão de dar oportunidade à experiência e se calhar elas próprias se impressionavam. E nisso eu não sei, porque assim, em termos psicológicos, nada explica essas resistências, porque isto até é muito engraçado. Os antropólogos, por exemplo, eles dizem que nós somos a espécie com mais neotenia. E o que é que isto significa? Supostamente somos a espécie que conserva mais características, ou seja, em termos de funcionamento cerebral, imaturas durante a sua vida. Ou seja, isto assim soa estranho, mas
mas isto dá-nos uma vantagem adaptativa, quer dizer que somos a espécie cujo seu cérebro, durante mais tempo, ou seja, mesmo na fase adulta, continua a ser plástico. Ou seja, psicologicamente nada explica a resistência. Ou melhor, neuropsicologicamente nada explica isso. Continuamos a ser super flexíveis cerebralmente e com capacidade de novas aprendizagens. Por isso, essa resistência, provavelmente, não sei, talvez seja mais cultural, talvez porque o brincar e o jogar ainda está muito associado às crianças e aos jovens, não sei, mas parece-me que é uma coisa mais social e mais construída culturalmente do que propriamente neuropsicológica. Pois, eu só tenho conseguido fazer alguns desses projetos e depois projetos que até ganharam escala, depois de haver mesmo essa experimentação. De outra forma, eu acho que jamais teria acontecido ou teria sido possível. Tens alguma sugestão de como é que nós conseguimos ultrapassar estas dificuldades? O que é que te parece que quem anda no terreno, quem anda a testar estas coisas e a fazer, ou quem quer vir a fazer, poderia fazer para ultrapassar estes problemas mais práticos? Essa pergunta é interessante, porque eu acho que no fundo, eu acho que as pessoas que acreditam nos jogos, não é? Acho que devemos continuar a criar iniciativas, porque a verdade é que as pessoas têm esse medo inicial, no fundo, essa resistência e essa tendência para desvalorizar o jogo, mas no entanto elas acabam por experimentar e por se envolver. E de facto, mesmo em Coimbra, na Bissaia Barreto, eles fazem as noites de jogos de tabuleiro e eu cada vez vejo mais adultos a ir, ou seja, eu tenho um bocado também essa opinião de que muitas vezes é o fazer para quebrar essa resistência e se envolver nas atividades. Portanto, eu acho que aquilo que nós temos que continuar a fazer é continuar a promover estas dinâmicas, porque eu acho que as pessoas acabam por aderir. Por exemplo, nós fizemos uma sessão também de jogos lá em Condeixa e aí era para toda a gente, ou seja, e nós tivemos pessoas de diferentes gerações e todas elas se divertiram. Aliás, eu reparei que a mesa dos adultos estava-se a rir mais do que a mesa das crianças. Portanto, eu acho que isso é mesmo uma questão de resistência, sei lá, uma construção cultural de que o jogar é para as crianças e que o lúdico também acho que está mais associado, se calhar, a essa população mais jovem e foi-se criando essa resistência, mas acho que é mesmo uma questão de pôr as pessoas a experimentar e a jogar. E a prova disso é que este tipo de iniciativas tem aumentado. Pois, e depois até é mais estranho, eu também costumo sempre dizer isto, o jogar não tem esta importância social. No entanto, nós temos um país que se arrasta para ver futebol, que é um jogo. É verdade. É uma coisa estranha, não é? Nem sequer tinha pensado nisso. Então futebol já é uma coisa séria. É verdade. Não Mas é? lá está, isso mais uma vez, isso leva-me a crer que é uma coisa mais construída do que outra coisa qualquer. Ou seja, a mim parece uma coisa que é construída socialmente. Se calhar o futebol faz parte da cultura e foram habituados a ver. A mim parece mesmo que é uma questão de destruir alguns estereótipos que possam existir. Também acho que sim, desmistificar essas ideias. é isso. Eu costumo usar mesmo esse exemplo para demonstrar que, então, se o futebol é interessante e é cativante e é fascinante, então imagina todos os outros jogos que nós poderíamos explorar para muitos outros objetivos, muitos outros fins. Portanto, jogar não é assim uma coisa tão estranha e não é uma coisa de crianças, nem é uma coisa para elites também, porque também há uma noção de que, especialmente nestes jogos de tabuleiro mais complexos, porque alguns são realmente complexos e realmente assustam, que é uma coisa de elites, mas não, o jogar é uma coisa tão antiga como a civilização, nós encontramos jogos em todo lado, portanto, há aqui um potencial imenso para ser explorado, na minha opinião. Sim. Imagino que também concordes com isto. Sim, só queria acrescentar uma coisa, que é em relação a essa questão de, às vezes, se pensar em determinadas elites, é óbvio que alguns jogos são mais complexos, mas também acho que há aqui outro aspecto que pode dificultar, principalmente nos jogos de tabuleiro modernos, ou seja, pode criar essas ideias de que é para uma elite na medida em que alguns jogos podem ser mais caros, por exemplo. Mas eu acho que uma alternativa que se pode fazer nesse sentido é, por exemplo, este tipo de associações de pessoas que voluntariamente, por exemplo, se junta para jogar. E aí já não existe esse caráter de eu ter que ir comprar o jogo, porque existe, no fundo, essa possibilidade das pessoas partilharem. Portanto, eu estou a dizer isto porque muitas pessoas me dizem isso, da questão do preço e de ser uma coisa
cara e etc. E eu acho que isso não chega como argumento, porque eu vejo várias iniciativas onde a pessoa não tem que comprar o jogo, ela só tem que estar presente. Portanto... Exatamente. Aliás, também é um tipo de justificação que eu ouço muitas vezes e eu digo, então, mas se fosse comprar um jogo para uma PlayStation, quanto é que isso custava? É verdade. Se calhar custava mais até. Então, e quanto tempo é que dura esse jogo da PlayStation? Então, e não tem que ter uma PlayStation também, para além do jogo? Sabe, é que estes jogos não têm o grau de obsolescência que têm esses digitais. E a pessoa, pois, se calhar realmente é verdade, nunca tinha pensado nessa perspectiva. E lá está, é como dizias, é uma construção social e é uma construção de valor, do valor que se atribui às coisas. E como dizes também, existem cada vez mais sítios para jogar socialmente, gratuitamente, que tem uma coisa também interessante nestes grupos, e são chamados então mesmo os grupos de hobby, é que depois há as pessoas que compram muitos jogos, eu sou um deles, né? Compro muitos porque também tenho o lado colecionista e gosto de ter os jogos e de explorá-los e mexer neles, mas depois também há pessoas que não compram, mas participam na mesma no hobby e são essenciais porque criam então a tal comunidade para se jogar. E nestas associações que estão a surgir agora um pouco por todo lado, há muito esse espaço com jogos, com ludotecas comunitárias, e até existe noutros países, penso que não existe em Portugal ainda. Por exemplo, bibliotecas públicas, onde é possível requisitar um jogo tal como se requisita um livro. Isto é muito mais comum para o centro e norte da Europa. Pode ser que um dia chegue cá essa possibilidade que era interessante. E também era uma forma de levar pessoas às bibliotecas e até de interagirmos e integrarmos elementos de cultura, que são livros, são filmes, são jogos também. Porque também parece que há um pouco essa noção de não pensar um jogo como um produto cultural, mas que tem todas as características de um produto cultural. Ele foi desenhado, foi desenvolvido, teve um autor, tem temas, tem uma construção. Não sei se alguma vez tinhas pensado nos jogos como produto cultural também. Dessa forma, assim, tão específica, acho que não. É uma questão bastante interessante. Ou seja, eu já tinha associado os jogos a um produto até artístico, na medida em que, como ainda há bocado falámos, não é? Os jogos de tabuleiro, eles têm este design bastante elaborado e, por acaso, muitas das vezes interessa-me, deste ponto de vista estético, por exemplo, o Dixit faz as cartas muito interessantes e, por acaso, fui pesquisar quem é que era o ilustrador. Então já tinha muito associado a um produto até quase artístico. Assim, do ponto de vista cultural, nunca tinha pensado dessa forma, mas de facto faz sentido. Porque, obviamente, que acabam por ser projeções da cultura do país onde o jogo foi criado. Até uma das expressões que se diz é que um designer de um jogo é um criador de experiências. E isto é mesmo com o autor de um livro. O que é que um livro nos vai fazer? É criar uma experiência. Especialmente se estamos a falar de literatura ficcional, ou até um ensaísta, um dramaturgo, o que quer que seja, estão a criar experiências, estão a criar palcos, não é? Sim, e uma coisa que repara ainda em relação a esta questão de promover experiências é que muitos destes jogos também, o que me apercebo, não sei se estou a dizer algum disparate, mas é que eles têm uma narrativa também por trás. Praticamente todos têm. Existem alguns jogos assim mais abstratos, mas normalmente os jogos, nós chamamos de jogos de tabuleiro modernos, destes novos designs, tentam sempre meter uma narrativa. Mas às vezes também surgem primeiro as mecânicas e os sistemas e depois a narrativa é colada. Mas nós normalmente tendemos a considerar melhor um jogo que consegue conjugar os sistemas mecânicos do jogo, os mecanismos e as mecânicas, com as narrativas. E isso acaba por ser fascinante e também ajuda à própria compreensão do jogo. É como estarmos a olhar para uma equação matemática sem perceber o contexto em que ela existe. É sempre muito mais fácil perceber o contexto para a compreender. É mais ou menos a mesma coisa. Mas sim, os temas são coisas importantes e as narrativas. E até vamos falar, aliás, falámos nisto já nos episódios aqui no canal, das narrativas nos jogos, e ainda vamos falar mais nisso num próximo, com alguém que ainda domina mais esses assuntos. Isso vai ser interessante. E chegou à altura de referir um jogo que tu gostes muito por alguma razão ou que queiras salientar. E qual é que é? Será que conseguimos adivinhar? Eu já fui falando nele várias vezes, eu trouxe aqui o Dixit. Este jogo para mim, para já, eu quando comecei a jogar, eu achei mesmo as cartas fascinantes, porque, só mostrar aqui, elas são mesmo, eu acho assim, quase também obras de arte, que elas são, ou seja, eles investem muito na questão da ilustração. Depois eu escolho este jogo particularmente por ser um jogo de imaginação e criatividade. Eu acho sempre que são
muito dinâmicos e envolvem bastante pessoas. Assim, posso explicar rapidamente como se joga. Geralmente dá para 3 a 6 jogadores. Cada jogador tem na mão 6 destas cartas, que têm estas ilustrações. Depois, portanto, para iniciar o jogo, começa com um narrador. O narrador é aquela pessoa que, olhando para as suas cartas, por exemplo, há uma carta que lhe suscita uma determinada frase, e quando eu digo uma frase, pode ser uma coisa simples ou mais complexa, podem ser citações, podem ser provérbios, há quem faça também, por exemplo, o refrão de uma música. Ele diz essa frase, essa citação, e põe a sua carta no meio. Depois todos os outros jogadores no seu baralho encontram também, vão tentar encontrar uma carta que eles acham que se identifica com aquilo que o narrador disse. Entretanto, as cartas são todas baralhadas e colocadas na mesa e são voltadas ao contrário. O objetivo é que depois todos os jogadores tentem votar na carta que acham que corresponde à carta do narrador. E depois aqui é que é engraçado, porque o que acontece é, se toda a gente acertar, significa que ele foi muito óbvio. E também não é isso que se pretende. Então o narrador leva 0 pontos. Se toda a gente errar, também significa que ele foi demasiado abstrato e, portanto, também não seria justo as pessoas perderem. Ele também leva 0 pontos. E nesta ronda, os outros jogadores têm um bónus de 2 pontos. De resto, sempre que um jogador acerta na carta do narrador, ambos, narrador e jogador, ganham 3 pontos. O que acontece muitas vezes é que há outras cartas na mesa que podem levar os outros jogadores a acreditar que é a carta do narrador. E não sendo, mas sendo uma carta votada, quem recebe o ponto é o responsável pelaquela carta. Este jogo também dá para jogar com tabuleiro e peças. Eu particularmente não tenho tabuleiro, tenho só a extensão. Acho que dá para jogar também perfeitamente, ou seja, nós, por exemplo, dá para criar, em vez, por exemplo, de votarmos com cartão, podemos nós criar os cartões ou votar, por exemplo, com as mãos. Por exemplo, indicamos com a mão o número da carta que pretendemos votar. Depois o jogo também tem várias variantes, ou seja, dá para fazer, por exemplo, com eles, uma das sugestões é fazer mímica e gestos. Por exemplo, em vez de falarmos e utilizar a parte mais verbal, utilizamos mais a parte gestual. Dá para fazer só, por exemplo, com canções ou misturar as diversas variantes. Eu particularmente acho o jogo interessante porque, para já, tendo só assim a extensão, é super fácil de transportar. Depois põe as pessoas a divertir-se imenso, põe a nossa imaginação e criatividade a funcionar. Dá perfeitamente para diversas idades, por exemplo, se jogamos com miúdos, dá para fazer coisas mais simples, com adultos, ou seja, dá perfeitamente para cruzar gerações. Eu já joguei cá em casa, com a família. Hoje, outra coisa que reparo, é muito engraçado, porque há bocadinho falou-se das questões da personalidade, e de facto eu acho que é um jogo que também acaba por ser muito projetivo, ou seja, nós quando falamos sempre das cartas e o que é que ela nos suscita, de alguma forma acho que projetamos um bocadinho de nós. E é engraçado porque eu já joguei isto com amigos que eu conheço bem e com grupos novos. E de facto, nos grupos em que eu já conheço bem, é engraçado que a certa altura nós conseguimos mais ou menos perceber a carta de cada um. Ou seja, acho que acaba por ser também um jogo muito projetivo a este nível da personalidade. Estiveste naquela ação que eu fiz no ano passado no Congresso das Emoções? Estive, e por acaso lembro-me que o Micael começou com uma das dinâmicas para nos conhecermos, foi o Dixit. Foi, é uma das que eu uso. É uma das que eu uso, são várias. Realmente o jogo é poderosíssimo, nisso que falavas da projeção. Essas cartas, como componente do jogo, depois usando também a mecânica do storytelling, ou já estamos a falar de termos mais específicos, nós conseguimos conjugar isto para gerar novas dinâmicas para as mais variadas coisas. E foi o Dixit que me levou a fazer a utilização destes jogos para fins mais sérios. E o Dixit é um daqueles que nós conseguimos intercalar com outros jogos, integrar, ou então usar simplesmente como o início de um jogo sério, porque é sério porque nos direciona para um objetivo. Pois essa sessão teve muita gente, aquilo foi um bocado complicado e eu já não me lembro bem de quem é que lá esteve, mas bem que foi impactante. Sim, eu já conhecia o Dixit, mas aí foi muito engraçado porque foi a primeira vez que eu vi o jogo a ser aplicado numa dinâmica para as pessoas se conhecerem, e por acaso também fiquei mais uma vez com essa ideia
de facto os jogos podem ter uma aplicação que é muito mais além do lúdico, não é? Ou seja, já tinha jogado o Dixit com amigos, mas achei particularmente interessante o ter-se utilizado o jogo como uma dinâmica para as pessoas se conhecerem, se apresentarem. Só mesmo fiquei com essa ideia de que de facto dá para usar os jogos em contextos que não são só o brincar. Isto para o pessoal que desvaloriza os jogos. Exatamente. Eu acho que é com esse tipo de dinâmicas que nós conseguimos construir esses caminhos. Mostrando essas coisas simples que conseguimos fazer de modo imediato, e esse é um desses exemplos, e permitir, estão a ver, com isto deu para fazer isto. Imaginem se nós construíssemos aqui todo um sistema mais desenvolvido, mais direcionado às coisas fantásticas Sim. que nós não conseguiríamos fazer. É verdade. E agora estou-me a lembrar, por exemplo, nesse caso éramos imensas pessoas e as pessoas divertiram-se, ou seja, e eram todos adultos. Ou seja, isso é prova de que na maior parte das vezes é questão de experimentar. Porque, de facto, aí as pessoas aderiram, estavam todas divertidas, eu lembro perfeitamente da nossa mesa, ou seja, nunca senti essa questão do desvalorizar do jogo. Mas, se calhar, havia ali pessoas que anteriormente, se calhar, poderiam ter achado, como nós falámos há bocadinho, ter desvalorizado os jogos. E, de facto, é uma questão de experimentar e depois a experiência flui. Eu acho que as pessoas gostam. Eu já experimentei em alguns casos e até acho que vai ser um artigo sobre isso. Já nem sei bem. Penso que sim. Em que testei numa reunião, a reunião teve formalidade, tinha uma formalidade, e as pessoas até estavam com uma cara um bocado séria, porque era um assunto sério que estavam a tratar, e a seguir fomos abordar o mesmo assunto, começando por dinâmica de jogos, e notou-se as expressões logo a abrirem. As pessoas já sorriam, já interagiam umas com as outras, apenas com estas mecânicas e estas dinâmicas que os jogos geraram. E eu acho que isto é fascinante. Mas ainda está, lá está, parece-me que está tudo ainda muito no início, esta aplicação destes jogos, porque aquilo que me parece que existia ainda era tudo muito conceptual e com jogos que a dimensão lúdica não estava muito bem desenvolvida. E é aí que eu acho que estes jogos podem ter um potencial a que eles foram desenvolvidos para serem lúdicos e para serem entretenimento. E isso tem regras específicas de design para ser atingido. E acho que aí é uma oportunidade imensa agora para aproveitarmos isso. Era um desperdício não os aproveitarmos. Não, e mesmo há bocado, quando estávamos a refletir sobre o que é que poderia fazer com que as pessoas tivessem essa resistência, e eu falei da questão de ser talvez uma construção cultural ou social, talvez também venha, agora o Miquel estava a falar e eu lembrei-me, talvez também essa questão dos jogos mais clássicos não serem tão lúdicos e as pessoas terem enraizado essa ideia, talvez de mais, não sei, ou seja, aborrecimento ou seja, não terem uma ideia real daquilo que é hoje em dia os jogos de tabuleiro e o aspecto lúdico que isso envolve. Vamos fazer todos por abrir aqui os horizontes de todas as pessoas do mundo, basicamente. É só esse o desafio, é chegar isto a todas as pessoas do mundo. Uma coisa pouca. Uma coisa fácil. Isto já vai com bastante tempo. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, partilhar mais alguma coisa. E para o pessoal que costuma ver aqui o canal, que tendem a ser pessoas da área dos jogos. No fundo, o que eu gostava só de terminar, não é? Que o pessoal, os malucos, né, dos jogos, que continuemos a desenvolver iniciativas, que é uma coisa em que eu acredito e que acho que tem muito potencial e muitas vezes as aprendizagens, eu acho que não estão... Aquilo que é mais enriquecedor, eu acho que na nossa vida, no geral, se nós pensarmos bem, não foram as aprendizagens formais, eu acho que foram as informais. E é aquilo que, de alguma forma, tem qualquer coisa de significativo para nós. Ou seja, acho que os jogos aqui são um recurso com grandes potencialidades a vários níveis. Portanto, é uma questão de darem oportunidade e construirmos uma nova ideia do que é jogar. Muito bem, acho que muito bem rematado, muito bem concluído. Eu gostei muito da conversa, gostei muito de ter por aqui, apesar de acabares novamente a tratar-me por você. Pois foi, perdi o jogo. Tenho que jogar mais jogos de tabuleiro. Esta plasticidade já não está muito assim boa. Mas acho que foi muito interessante, acho que conseguimos falar aqui de assuntos sérios, de conceitos técnicos e conseguimos aproximar aqui várias áreas do conhecimento, parece-me. Agradecer também, para mim também foi bastante interessante
Como disse, a minha área é mais a psicologia, ainda estou a explorar os jogos, mas também gostei bastante deste também momento e desta troca de aprendizagens. Com certeza que no futuro vamos fazer aí umas coisas em conjunto, de certeza. Estou suspeito. E pronto, foi mais uma conversa aqui sobre os jogos de tabuleiro, aqui hoje muito ligada à neuropsicologia e o modo como os jogos nos fazem evoluir e desenvolver. Vamos ficar por aqui. Então vá, foi um prazer ter aqui a Mariana e até um dia destes. Deus. Obrigada. Tchau, Miquel. Deus, obrigado.